Hoje eu vim falar de um tema bastante interessante, assim, que despertou meu interesse alguns dias atrás em relação a um comentário que eu vi aqui no vídeo e também de outras circunstâncias que eu já venho analisando, tanto com as pessoas ao meu redor, quanto comigo mesmo, que é essa questão da coragem de ser imperfeito, da vulnerabilidade, da nossa capacidade de se mostrar como realmente somos para os outros. Fala pra mim se você nunca viveu a situação de você simplesmente não ter coragem de falar algo para alguém. Por exemplo, estudando lei da atração. Você começa a estudar lei da atração e você fica com vergonha de falar para as pessoas que você estuda a lei da atração, as pessoas próximas de você, ou seus amigos, ou às vezes se você está conhecendo alguém novo, e aí você tem vergonha de falar para essa pessoa informações sobre a sua vida. Sobre quem você é. Eu não estou dizendo sobre a sua vida, mas eu falo sobre quem você é. Sobre as suas escolhas, sobre as suas preferências, sobre os seus gostos. Você fica às vezes com vergonha, ou mesmo dentro de um relacionamento. Você não quer expor um ponto de vista que você tenha, você não quer falar realmente o que você pensa, ou o que você tem feito. Às vezes você começa a estudar, como aqui mesmo, lei da atração, né? Lei da atração, mas você estuda escondido. E aí, hoje eu quero te falar justamente sobre isso. É uma conversa com relação a vários assuntos assim que a gente às vezes não tem, mas eu acho super interessante aqui colocar aqui no canal porque está muito relacionado ao nosso bem-estar. E se você já está aqui no canal, já está careca de saber, né? Que eu falo da arte da permissão aqui no canal, que é o passo mais importante da lei da atração. O passo mais importante da lei da atração é permitir. Que é se manter no estado de permissão, no modo receptivo, que é se sentir bem na maior parte do tempo. E muita caraminhola que a gente guarda na nossa cabeça tira a gente desse estado de bem-estar, deixa a gente num estado de rejeição, de autocrítica, de autojulgamento, de medo, porque o medo de não ser aceito também é medo. O medo de ser julgado também é medo. E esses medos, esses sentimentos impedem a gente de receber nossos desejos. Mas Aline, não tem nada a ver com o meu desejo não tem nada a ver com relacionamento, ok, bebê? Só que a lei da atração não tá nem aí para o que você tá pensando, não. Pensando logicamente, mas para o que você tá sentindo, o que você tá emitindo para o universo. Não é o que você fala, é o que você pensa na maior parte do tempo que vai gerar a vibração, que vai gerar o sentimento, que vai bloquear o babado. É isso que eu quero falar aqui, tá? Então, muitas vezes, esses probleminhas que a gente deixa para trás, lá embaixo do pano da nossa vida, a gente não percebe relacionamento e etc. A gente deixa pra trás, só que a gente não percebe o BO que a gente tá causando na gente mesmo. E também, gente, eu acho que aqui no canal eu gosto de conversar com vocês sobre as perspectivas, sobre os meus aprendizados, sobre o que eu venho observando na vida. Expansão de consciência de um modo geral. A gente só consegue viver melhor quando a gente começa a pensar de forma diferente sobre os mesmos assuntos. Então, hoje convido você a fazer isso aqui comigo. Se você quer manifestar as coisas, venha. Tá? É importante para você. Se as coisas não estão saindo como você quer, é porque muitas vezes você está emitindo resistência sem perceber, em assuntos que parece que são normais, porque normalizou-se tudo, né? Aqui na nossa Matrix. Então, muita coisa que não é falada, você acredita que é normal, é comum, tem muita gente que tem, muita gente que vive assim, é comum, então, né? Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou a Aline Cruz, se você não me conhece. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Aqui eu compartilho meus estudos, experiências sobre lei da atração, expansão de consciência também, né? Assuntos, o que é expansão de consciência? Só abrindo um parêntese. É pensar diferente sobre a realidade, é pensar diferente sobre os mesmos assuntos. Não adianta a gente colocar vinho novo em garrafa velha. A gente precisa mudar a garrafa, mudar a forma que a gente olha para as coisas, tá? Então, essa conversa que eu vou ter aqui com você hoje é justamente para te ajudar a olhar para as coisas por outra perspectiva, tá? Para começar a clarear um pouquinho aí alguns assuntos que talvez você não esteja vendo de uma forma que agrega ou que combina com o seu desejo de bem-estar. Tudo aquilo que você deseja, em última instância, qualquer coisa, carro, casa, apartamento, viagem, sei lá, qualquer coisa, em última instância, você tem um desejo de se sentir bem. Por isso que quando você não se sente bem em relação a determinada área da sua vida, seja ela qual for, você bloqueia os outros desejos também, tá bom? Então vamos lá, já me apresentei. Se você já tá gostando aqui do enredo, do negócio, clica em se inscrever
ativa as notificações para você receber todos os conteúdos aqui no canal. Já aviso, você está ouvindo, é um áudio mesmo, tá? Tem podcast aqui no canal, tem áudio, sei lá, áudio-vídeo, nem sei dizer o que é exatamente, tem aula onde eu apareço, tem live, tem mentoria gratuita, tem live de bate-papo, tem Lili Responde, enfim, tem um monte de coisa. Tem conhecimento, eu acho que essa é a base. Meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento. De qual forma, não me importa. Para mim, é a forma mais rápida que eu puder passar para você. Hoje, por exemplo, eu não tô afim de me organizar, de arrumar cara, cenário e nada disso. Eu quero sentar e conversar com você e muitas vezes o áudio é a forma que flui mais fácil para mim. Então é isso. Então vamos lá, gente. Esse papo aí, né, de você ser claro para a pessoa, a arte, a coragem de ser imperfeito. Como assim? Há um tempo atrás eu comecei a perceber em mim, realmente, a dificuldade de simplesmente falar sobre mim mesmo, sobre as minhas questões, sobre o que eu acredito. Eu ficava, mas eu acho que a pessoa, não vou falar isso. O que era esse não vou falar isso? Era um medo, traduzindo, o que estava por trás? Eu observo em mim, tá? Só um parêntese aqui, que muitas vezes eu sinto uma emoção negativa, praticando a arte da permissão eu comecei a ter clareza disso, tá? A arte da permissão, como eu falei, é o passo principal da lei da atração. Quem quiser aprender e praticar a arte da permissão de graça, Caderno da Permissão está aqui disponível 7 dias gratuito, tá? Ele é pago, mas está disponível por 7 dias gratuito para você experimentar, fazer exercício, se sentir super bem, já começar a ver manifestação acontecer na sua vida, fazer o desafio da permissão por 7 dias e ver como é realmente praticar a permissão, tá? Só esse parêntese aqui, tá na descrição do vídeo e tá no comentário fixado, mas enfim. Eu comecei a perceber pensamentos com mais clareza, pensamentos que antes eu não percebia. Eu sentia a emoção negativa, mas eu não percebia o pensamento. Então eu comecei a questionar. Se eu estou sentindo uma emoção negativa é porque tem um pensamento negativo. A emoção negativa é um resultado de um pensamento negativo. Então se tem uma emoção negativa é porque tem um pensamento. Fato. Então eu comecei a questionar mais isso por ter mais sensibilidade praticando a lei da atração. Desculpa, a arte da permissão. Então, quando eu percebia um sentimento negativo, eu percebia que tinha um pensamento e eu comecei a questionar. E quando você questiona, você se abre para a resposta. E aí, gente, o que acontece, né? Eu comecei a perceber que esse pensamento, eu não vou falar isso para essa pessoa, o que ela vai pensar, era o medo de ser julgada. Só que o que eu não vou falar, eu não quero que essa pessoa veja, sou eu. Entende? Sou eu, é quem eu sou, é uma escolha minha. É a minha vida, é o que eu gosto. Eu não gosto... Exemplo, eu não vou falar que eu gosto desse tipo de música, não. É uma música brega. Mas é o que eu gosto. Sou eu. Eu não vou falar que eu não gosto de esse assunto ou que eu assisto vídeo e falo de lei da atração, não. Sou eu. Sou eu. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou negando quem eu sou quando eu faço isso, colocando em outras palavras para você entender o que você está fazendo quando você tem medo de falar sua opinião sobre algo para alguém, tá? Ou simplesmente falar para o seu marido, para a pessoa que você convive, que você estuda a lei da atração. Eu não vou falar, essa pessoa vai ficar chateada comigo, ela não vai gostar mais de mim, não sei o quê. Peraí, cara, vamos lá. A base de um relacionamento, é só abrir um parêntese aqui. A base de um relacionamento tem que ser a confiança, porque eu vou conviver com essa pessoa. Como é que essa pessoa vai conviver com alguém que não existe? Porque no momento que eu nego quem eu sou, essa pessoa tá gostando de alguém que não existe. Ela não tá gostando de mim, porque eu de verdade eu tenho minhas luzes e minhas sombras. Tenho preferências que são globais, ou seja, que atende às expectativas da maior parte das pessoas, e tenho minhas preferências únicas. Eu tenho direito disso, porque o todo veio para se expressar através de mim, justamente para respeitar a minha individualidade, para quem eu sou. Então, eu não tô sendo eu. Eu tô deixando de lado, abrindo mão de partes que eu sou, para que essa pessoa se apaixone e goste de mim por uma ilusão. Entendeu? Então, gente, eu falo isso porque a gente ouve tanto, né? Em filme, sabe? A gente é criado sei lá, né? Numa bolha, assistindo filmes, comédia romântica e toda aquela coisa, contos de fadas, princesa. E que é construída uma ideia de relacionamento baseado apenas nos aspectos luz da pessoa. Né? Os aspectos luz, nossa, tem isso aqui. E as sombras não é visto, não é falado, entendeu? Então a gente aprende que pra gente ser amado, ser aceito, você tem que mostrar apenas a sua parte perfeita. Por isso que é a coragem de ser imperfeito. Por sinal, é o nome de um livro, tá? Que fala justamente desse assunto. E eu vou abrir um pouquinho mais para falar dele no meio desse vídeo. Porque, né?
Você aprende que você, ai não, eu não vou falar isso não, porque ele não vai entender. Ele não vai entender quem é você? O amor dessa pessoa é condicional às coisas que ela espera que você seja? Você precisa se encaixar no conjunto de expectativas dela? Você não pode ser você para que ela te ame. Então ela não ama você. Ela ama uma ideia figurativa de quem é você, não é você. Então, essa conversa aqui é para você se perceber, para você olhar de outra forma, porque por muito tempo eu não entendia isso também, tá? Aí teve um dia, assim, nesse processo de expansão de consciência, praticar a permissão, ressonância harmônica, desenvolvimento pessoal, estudando sabe Deus quantos anos, tudo isso, chegou uma hora que eu falei, caraca, como assim? Não tem lógica eu esconder quem eu sou para que alguém goste de mim, para que alguém... Eu não vou falar isso para essa pessoa, senão ela não vai gostar. Então ela vai gostar de quem? Porque quantas vezes a gente vê um relacionamento que se constrói numa base falsa? Como assim, Aline? Numa base falsa, a pessoa simplesmente mostra o que ela acha que o outro vai gostar sobre ela. Não tô falando que você tem que chegar, não, é 5, sei lá, 10 horas de conversa falando todo o seu dossiê do passado. Não é isso, não. Mas você perceber que coisas que você não tá querendo dizer porque você tem vergonha é simplesmente porque você acha que aquela pessoa não vai gostar de você sobre isso. Então você fazer com que essa pessoa goste de quem você não é e depois você vai precisar atingir essas expectativas das outras pessoas. Por isso que eu falei que relacionamento baseado numa ideia falsa, entendeu? Onde eu quero chegar? Aí você vai e você fala pra essa pessoa um monte de coisa e aí de repente essa pessoa não é, você não é essa pessoa por quem essa outra pessoa gosta. E aí como é que fica? Você entendeu? É claro, muitas vezes quando a gente está no processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é normal mesmo, a gente está estudando, a gente fica ali quietinho, porque a gente nem às vezes está se entendendo, sabe? Eu não estou me entendendo, eu não estou muito bem nessa história ainda, tá tudo bem, então eu não vou ficar espalhando os 4 ventos, porque parece que depois a gente vai meio que, sei lá, né? De repente eu mudo de ideia, tá tudo bem, você manter esse lugar de segurança para você, sabe? Esse espaço de confiança entre você e você mesmo. Mas você precisa perceber o que você tem escondido das outras pessoas com medo de julgamento. Principalmente no relacionamento de pessoas já casadas, realmente, porque essa pessoa está convivendo junto com você. Como é que você não pode ser você mesmo para essa pessoa? Como é que você não pode confiar numa pessoa, já que a base do relacionamento, caraca, você vai conviver com essa pessoa. Você vai ter filhos com essa pessoa. Ela tem que saber quais são as suas crenças. Ela tem que saber no que você acredita, porque depois vocês vão passar isso adiante para outras pessoinhas. Então como é que você simplesmente, não, isso não. E o que vai fazer? É você, é quem você acredita, é quem você é o que você acredita, né? É quem você é. Então, esconder muitas vezes parte de você é uma imaturidade que você não está olhando adiante, entendeu? Não está olhando adiante. Se está no começo de relacionamento, vocês vão construir uma vida, então vocês precisam saber com quem vocês estão lidando, tanto para a outra parte quanto você também, né? E isso também vem de uma questão de você não se aprovar. De você achar que o que você está fazendo não é bom. E aí você tem medo que o outro não te aprove. Entendeu? Isso se chama baixa autoestima, falta de amor próprio, insegurança. Muitas vezes a gente não ouve falar disso, ou ouve, mas não dessa forma. Você precisa aumentar a sua autoestima, vá pro salão, faça suas unhas, vá no spa. Isso não tem nada a ver, desculpa. Entendeu? Tem nada a ver. Faz parte de autocuidado, mas não necessariamente todo mundo que faz isso tem autoestima. É uma coisa não está relacionada a outra. Muitas pessoas que fazem tudo isso não têm autoestima. Elas morrem de medo da opinião das outras pessoas, porque a opinião das outras pessoas é não aceitar elas mesmas. Eu tenho medo que as pessoas vão falar de mim e elas não gostarem de mim. Então, quando você está falando isso, não vou falar isso, tenho medo de falar isso, significa que eu tenho medo dessa pessoa não gostar de mim como eu sou. Mas também significa que eu estou deixando que essa pessoa goste de quem eu não sou. E aí eu começo a me encapsular. Eu começo a não falar, eu começo a me prender, eu começo a psicossomatizar, porque chakra, né, laríngeo, né, comunicação, tudo isso. Então eu começo a voltar para dentro. Eu não vou falar quem eu sou, eu não vou me expressar. Só que isso tem somatização, gente. A gente não veio aqui a passeio, né? Então assim, tudo tem uma causa aqui, tudo tem uma consequência, tá? Tem uma somatização, porque você está deixando de ser quem você é. E tem gente que vai gostar de você justamente por ser quem você é. E aí quando você para, eu não vou falar, essas pessoas da faculdade não vão aceitar quem eu sou. Comecei esse curso agora, eu não vou falar quem eu sou. Então você vai deixar de conhecer pessoas de verdade, que gostem de você 100% de quem você é, com medo, entendeu? De não ser aceito. E aí você acaba sendo aceito pelas pessoas erradas, por pessoas que não combinam com você, com seus gostos, suas preferências, enfim. Isso é muito sério. Às vezes a gente não percebe e a gente fala, as pessoas não combinam comigo, eu atraio só as pessoas erradas. Claro, você não está mostrando quem você é de verdade, você colocou uma máscara
Tem uma carta no tarô do Osho, que eu gosto muito, por sinal, do tarô do Osho. É o tarô Zen do Osho, tá? Tem muita gente que não conhece. E tem, tipo, em todo lugar pra você comprar, ele é bem legal. Tem um livrinho até pra quem não tem muito entendimento do tarô. Então tem um livrinho com a mensagem daquela carta. É bem legal, pra quem não tem conhecimento, é muito bom. E aí fala da carta da política, que é uma pessoa, né, com uma máscara. Então ela deixa de ser quem ela é para usar uma máscara para atender a expectativa do outro. Só que eu falo, já falei aqui no vídeo, né, sobre máscara, só que essa questão de ser vulnerável, sabe? Por isso que eu falei do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Na Coragem de Ser Imperfeito, inclusive eu indico muito esse livro para você, se você ainda não leu. Inclusive tem um documentário na Netflix da autora dele, eu já vou explicar, quem quiser assistir, é muito bom. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro que eu li há bastante tempo, deve ter uns 7 anos, 8 anos mais ou menos, sei lá, por aí, uns 5, 6, por essa base, entre uns 5 e uns 7 anos mais ou menos, que eu li esse livro, e fala disso, de vulnerabilidade. E o que é ser vulnerável? É você poder mostrar quem você é. E só mostrando quem você é que você consegue atrair as pessoas certas para você. Só mostrando quem você verdadeiramente é que você expande, que você cresce. Porque quem você verdadeiramente é, quando você deixa fluir, a sua luz passa por você. Você permite, você está no estado de permissão, no modo receptivo, quando você deixa ser quem você verdadeiramente é, sem medo. Porque o que está te motivando? Existem sempre 2 motivações básicas, o amor ou o medo. Quando você está motivado, eu não vou falar isso para essa pessoa, eu não vou me abrir com essa pessoa e falar o que eu estou pensando, estou sentindo nessa situação, eu não vou falar que eu gosto dessa coisa porque essa pessoa não gosta e não vai gostar de mim assim. O que está me motivando? O medo de ser rejeitado, tá? Então, quando eu estou agindo pelo medo, eu estou me afastando de tudo aquilo que eu desejo. Porque o chamado da fonte, ou seja, a inspiração, a intuição, é um chamado do amor, da alegria. Muitas vezes você deixa de ir na direção do chamado da fonte pelo medo do julgamento. Exemplo simples, tá? Meu mesmo. E assim, vamos lá, só entre um parênteses aqui, entre os vários que eu já abri nesse vídeo. Eu não sou a pessoa que tô falando aqui, que é a pessoa assim, ai, mas isso eu faço pra ela. Quem me conhece, sabe? Eu cresci sendo conhecida, e quando eu falo cresci, eu não tô falando da escola primária, não. Ah, ela foi assim só no primário, depois não. Quase 30 anos nas costas, sabe? 25, 30 anos nas costas, trabalhando já, sei lá, 3º, 4º emprego, e as pessoas falavam, Aline não tem boca pra nada, ela é tranquila, ela não abre boca pra nada, porque eu tinha medo de falar as coisas, tá? Eu tinha medo de falar quem eu era, eu tinha medo de entrar em conflito. O que é entrar em conflito? Falar a minha opinião e a pessoa não gostar. Mas não era minha opinião pra bater boca, não. Ah, não gostei disso, eu não sei. Então, assim, era sempre aquela pessoa morna, tá? Então, com medo mesmo da opinião dos outros. Eu não tô falando aqui no lugar de uma pessoa que sempre foi aquela, não. E nem tô te falando isso. Você pode ter 100% de certeza. Pode ser que seja difícil pra você entender isso agora, porque eu tô aqui num canal falando isso em público. Você vai sempre, suas crenças vão dizer, não, mas ela é diferente. Isso é só autossabotagem, tá? Pra ela foi mais fácil, isso daí é não merecimento, você acreditando que você não vai ser possível pra você, tá? Então, assim, era pra mim assim, sim. E não foi por pouco tempo da minha vida, não. Não foi, isso eu posso te garantir. 25, 26, 27 anos, sem querer abrir a boca pra nada, com medo das pessoas não gostarem de mim. Por isso, né, de tanta pergunta, eu recebi a resposta, né? Então, é um processo que eu tô te falando aqui desse lugar. Feito o parêntese aqui, vamos continuar, né? Tem uma coisa que eu pratico no meu dia a dia que me ajuda muito a me manter no estado de bem-estar. Tem as práticas de permissão, do caderno que eu faço, mas também tem práticas mesmo, ações mesmo, práticas do meu dia a dia. Uma delas é caminhar. E assim, eu caminho, normalmente não é em um bosque, nada disso, é na rua de casa tem um monte de árvore, perto de casa tem um canal que tem um monte de árvore, tem peixe no canal, tem os passarinhos diferentes, umas aves marinhas, enfim. E aí, o que acontece, né? Apreciação livre, sem nenhum julgamento, é o que me faz, às vezes, sabe? Tipo, simplesmente, às vezes, até quando nenhum exercício funciona, eu vou e faço isso, eu fico muito feliz, entendeu? A minha vibração se eleva totalmente. E eu faço isso, às vezes, no decorrer do dia, na minha rotina diária mesmo. E aí, né? Só que o que acontece? Isso era o chamado da fonte. Sabe? É o chamado da fonte para o bem-estar, que me coloca no estado de receber várias coisas que eu desejo, com muita facilidade.
Trabalhar com o fluxo do universo, no fluxo do universo, com leveza. Só que, no começo isso foi muito difícil. Muitas vezes eu deixava de fazer uma coisa que era muito agradável pra mim, porque pra ficar apreciando, muitas vezes eu fico parada. É um nível de apreciação, não sei se você já viveu isso, comenta aqui pra mim, se já viveu ou se você acha que isso é coisa de maluco, o que eu vou falar aqui agora, depois comenta aqui. Eu fico parada, às vezes, olhando pra uma árvore, porque é alguma coisa ali que, tipo, fala assim, meu Deus, faz meu coração vibrar, sabe? E o meu superior me preenche totalmente nesse momento, permite que eu olhe através dos olhos dele. Então, é um momento assim que, tipo, me eleva muito. Só que às vezes eu fico parada olhando pra algo que para as outras pessoas parece loucura, parece bizarrice. Entendeu? E eu tô no meio da rua, não é num parque muitas vezes, ou num lugar parado. Não, às vezes é no meio da rua, ou no canal, que também passa um monte de gente, porque é uma avenida. Então, era uma coisa que muitas vezes eu me sentia muito mal. Ao mesmo tempo que eu queria fazer, eu ficava, não vou ficar parada aqui não, porque tipo, vão achar que eu tô ficando maluca. Vão achar, era o medo do julgamento. E era o chamado da fonte. Então eu tinha duas escolhas, seguir o chamado da fonte e seguir a minha vibração positiva, o meu bem-estar, fazer algo que, poxa, caraca, eleva a minha vibração surpreendentemente, ou me importar com o que as pessoas estão pensando. E eu tive que, vocês sabem que quem já me ouviu aqui, se você é novo por aqui, agora você vai me conhecer um pouco mais. Tacar o foda-se. Entendeu? Para o que as pessoas estavam pensando. Eu tinha duas opções. Ou me alinhar com as expectativas das pessoas, porque elas realmente às vezes me julgam, dá pra perceber pela carinha delas. Ou me alinhar com o meu eu superior. O relacionamento mais importante que eu tenho, por que eu tô te falando isso? E pra você também, tá? O mais importante de todos nós viemos com duas perspectivas, a física e a não física. Tem aqui no canal já vídeos que eu explico mais sobre isso, 3 planos da realidade, blá blá blá, no vídeo A Matrix, como sair da Matrix. Então, a gente tem duas perspectivas, a física e a não física. E esse é o relacionamento mais importante. O que é alinhar? Alinhamento vibracional. É alinhar essa perspectiva física com a perspectiva não física. E aí, esse é o relacionamento mais importante. Quando você sente emoção negativa, é porque a sua perspectiva física está desalinhada da perspectiva não física. Entendeu? Então, quando eu ficava com medo do julgamento das pessoas, significava que a minha fonte não estava nem aí pro julgamento das pessoas. Ela se importa mais em se sentir bem. E eu estava mais me importando com as pessoas. Então, eu estava desalinhada da minha perspectiva. E aí, eu tive que honrar o relacionamento mais importante. Então, honrar você, não ter esse medo do julgamento, compreender que um relacionamento, justamente se você convive com a pessoa, ou se está num relacionamento com o objetivo de conviver com a pessoa futuramente, o objetivo desse relacionamento, você tem que saber que você precisa ser vulnerável nesse relacionamento, sabe? Como é que você estabelece confiança com uma pessoa que ela só conhece uma parte sua, ela só conhece aquilo que é brilhante, né? E aquelas outras coisas, não. Isso não pode ser visto, isso as pessoas não podem saber. Não tem como, porque você é um todo e lógico que no relacionamento uma hora esse todo vai aparecer. Nós somos seres com várias dimensões, né? Então a gente precisa ter isso, tá? E aí muitas vezes a gente se afasta do chamado da fonte por conta do medo do julgamento do outro. Isso é bem comum, sem perceber, você pode ter certeza. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você tá passando por isso sem saber muitas vezes. Você coloca várias resistências no seu caminho, seu desejo tá indo pro Iapoque, você tá indo pro Chuí, na posição oposta a ele, porque você tá se importando mais com o que as pessoas vão pensar sobre você, com medo de ser rejeitado, muitas vezes no relacionamento já, com a sua família, com amigos, com pessoas próximas, relacionamento conjugal realmente, ou com medo da reprovação do outro. Você se esconde, você tem medo de ser julgado. Eu não vou falar isso porque ele não vai entender. Eu tenho medo de ser eu mesma e ele não gostar de quem eu sou. Eu tenho medo de ser eu mesma e ela não gostar de quem eu sou. Da minha família não gostar de quem eu sou. Sei lá, meus pacientes não gostarem de quem eu sou. Só que eles estão gostando de quem você não é e você está reverberando uma vibração negativa o tempo inteiro quando está fazendo isso. Está deixando de ser quem você veio ser, quem você nasceu para ser, e atrair as pessoas que gostam de você como você é. E aí, no livro, a Brené Brown é o nome da autora desse livro. Tem um documentário na Netflix chamado A Coragem de Ser Imperfeito, tá? Assistam, vai ser bem legal. Se você percebe isso, você tem dificuldade de ser vulnerável. É ser vulnerável. Falar realmente a verdade é ser vulnerável. Porque é vulnerável você mostrar aquilo que, sim, a pessoa pode julgar realmente. Não estou dizendo que a pessoa tem que engolir, que ela tem que aceitar. Ela tem a expectativa dela com relação a você. Mas
é coragem. Por isso que é a coragem de ser imperfeito. Porque isso exige coragem, exige autoconhecimento. Só que também te coloca na direção das coisas que você deseja. E assim também você começa a compreender o outro, você passa a ser mais compassivo. Muitas vezes a gente não compreende o outro porque nem a gente tem coragem de se expor. As pessoas que julgam demais, e aí, um ponto importante, eu era uma pessoa que, olha, falar que nem tem uma pessoa de um canal que eu ouço aqui no YouTube, que ela fala, eu era bem fofoqueirinha, viu? Ela fala, eu acho muito engraçado. Eu era bem julgadorinha, viu? Ou pensa, misericórdia, parecia a Inquisição de tanto julgamento. Mas justamente porque eu queria ser perfeita para as pessoas. Normalmente, isso vem desde a infância. Aquele filho que tem um pai que é julgador, que é um pai que ele gosta de apontar os erros, que é um pai que critica muito, numa família sempre vai ter os filhos normalmente dessa família vão sempre querer apontar o erro do outro porque é uma autodefesa, entendeu? Se eu ficar falando mal do coleguinha da escola que não foi bom, meu pai não vai conseguir olhar para os meus erros, entendeu? O tempo que ele, ao invés de ele estaria olhando para os meus erros, ele está combinando aí comigo, né, que o outro amiguinho não foi bom. E também é uma forma, muitas vezes, de você mostrar para aquela pessoa que você aprendeu o que ela falou. Então vem muito da infância. Normalmente vem disso. Tem pais, tem pessoas que são muito críticas, aí você se torna, né, aquela pessoa crítica também. Você se condena o tempo inteiro na sua mente, por isso que você não quer falar quem você verdadeiramente é para as pessoas, e também você critica os outros. Então eu era bem jogadora. E aí, à medida que eu fui percebendo isso, me colocando, sabe, quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, né? Quem foi que falou isso? Alguém lembra? Sim, né? Jesus Cristo. Então é isso, porque você só pode ser compassivo à medida que você reconhece que você também não é perfeito, entendeu? Então é uma pedra de onde eu tirei isso, gente? Uma faca de 2 gumes. Uma pedra de 2 gumes foi ótimo. É uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que beneficia... Agora deu vontade de rir aqui. Ao mesmo tempo que beneficia você, beneficia também a você normalmente, porque você para de julgar, que também é uma emoção de resistência, e começa a ser mais compassivo, compreender o outro. Da mesma forma, né, que é difícil para você, é difícil para o outro, da mesma forma que você não é perfeito, ou seja, se você tem suas sombras, outra pessoa também tem, é normal. Porque quando você não reconhece as suas, você tende a olhar o outro e apontar como falha o tempo inteiro. Entendeu? Por isso que é bom. Então esse livro fala disso, da coragem de ser vulnerável. A autora fez um estudo sobre vulnerabilidade, a capacidade de ser vulnerável. É muito legal esse livro, gente. Recomendo muito que leia. Não quer ler ainda? Vai assistir o documentário na Netflix, já vai dar uma ajuda boa. E isso me lembra uma história, para fechar esse vídeo, não uma história, mas é um fato, na realidade, de um animal marinho, eu acho que é o ermitão. Ele é um animal, sabe aquelas cascas que a gente vê, aquelas conchas grandes que a gente vê? Os animais que estão dentro daquelas conchas, apesar da concha ser bem dura, né? É uma coisa assim, sei lá, acho que é calcário, eu não sei. Se tem alguém que entende de concha, oceanografia, animal marinho, me perdoa. Mas eu sei que tem as conchas, eu até tenho uma aqui em casa que a minha mãe trouxe quando ela viajou uma época, e é uma concha bem grande assim, é dura mesmo o negócio, né? Só que o animal que tá ali dentro, ele tem um corpo molinho, tipo um molusco, sei lá, não é um molusco. Sei lá, tipo um caramujo, tá? Faz tempo que eu estudei aula de biologia. Perdoa, professor Carlos, porque eu não lembro mais nada, percebi agora. Mas enfim, tem um molusco ali dentro. Esquece, não é molusco, você entendeu, né? Molusco é o Lula molusco do Bob Esponja. Que tem um negócio tipo um caramujo. E você já percebeu que o corpinho do caramujo é bem molinho, é bem vulnerável, né? E aí esses bichos, esses ermitões, chega uma época que eles precisam trocar a casca. Entendeu? Para crescer, o corpo dele cresceu tanto que não cabe mais naquela casinha. Tipo, ele tinha um tamanho A e agora já não cabe mais. E aí, qual é a forma dele evoluir, né? Passar de nível? Ele solta aquela casca no mar e vai em busca de outro. Só que enquanto ele tá fazendo isso, ele é vulnerável. Você entendeu? A casa é a proteção dele. Só que se ele ficar dentro dessa casca, ele não cresce, ele não expande. Então ele vai em busca de um animal maior. Eu não entendo muito bem o bagulho, mas você já entendeu aqui que ele vai em busca de uma maior. Entendeu? E aí ele entra numa outra conchinha maior e vai viver a vida dele. Enfim, só que nesse processo ele precisa ser vulnerável. Você entendeu? Ele tá ali sujeito aos riscos. Você tá sujeito ao julgamento das pessoas. Só que
Somente sujeito ao julgamento das pessoas é que você cresce. Essa que é a coisa. Tá, gente? Então, esse livro ele fala de várias coisas, mas assim, eu recomendo mesmo que você leia se você tem dificuldade disso, tanto nos relacionamentos como em situações que colocam você em momentos desconfortáveis de vulnerabilidade, mas que vão te levar ao crescimento. E aqui, para fechar, eu vou ler um trechinho, tá? Desse livro. Se você gostou já até aqui, deixa o seu like, não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se você acha que ajudou você e que pode ajudar outras pessoas de alguma maneira. Comenta a sacada que você pegou aqui, para que você possa contribuir com o aprendizado de outras pessoas pelo seu ponto de vista. E eu vou ler um trechinho aqui desse livro, antes da introdução dele, mas é um trecho que eu acho muito legal, muito bonito. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. É um trecho do discurso Cidadania e República, O Homem na Arena. Então, assim, eu acho que esse trecho é muito interessante justamente porque ele fala isso, não é o crítico que importa. Então, a gente às vezes tem medo do crítico, como se o crítico tivesse a razão, mas o crédito é seu, por você ter ousado, por você ter tido a coragem de ser imperfeito. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.